E eu fico muito honrado porque, como todos sabem, né, você é um ícone do rádio e jornalismo em Ribeirão Preto, foi um político atuante, Já sempre deixei há 20 anos. reconhecido, né? Para mim é uma satisfação muito grande obrigado. poder revê-lo e conversar com você. E eu falei uma verdade. Eu o acompanhei nesse tempo e que o senhor fazer esse trabalho de conscientização. O que é o Ministério Público? Se ele ficar dentro de uma sala, no ar-condicionado, certo, com o secretário e cafezinho, ele não vai saber dos problemas e nem solucioná-los. O senhor saía para a rua, ia para a TV, recebia a carga da reclamação da população e procurava atuar. Mas como? Dentro dos parâmetros que a população lhe dava. Porque a verdade não estava nos livros, estava na rua, na prática, não é? Eu acho que você falou uma coisa importante, né? Eu, quando olho assim para minha carreira, que foi de 31 anos no Ministério Público, eu vejo justamente isso que você falou. Eu sempre tive quase que uma obsessão por tornar os direitos realidade. Sim. Porque eles estão lá na Constituição, eles estão na lei, estão nos tratados internacionais, mas não estão na vida. Não são palpáveis, Isso, né? Concretos. como você acabou de falar. E uma das coisas que me deixava assim obsessivamente incomodado era isso, né? Você tem tantos direitos no papel e não tem na realidade. E como você bem testemunhou, eu empreguei a minha vida no Ministério Público justamente nessa E direção. tem várias ações suas de cobrança, tanto na questão de construção de casas populares, quanto na questão de corrigir erros quando da construção, não é isso? Várias ações, vários inquéritos civis públicos, onde eu resolvia também de forma dialogada, sem corporação. Eu tive, e por força disso, eu tive um contato sem muito o grande. Chamado mano militar. Mano militar, que eu sempre acreditei mais na solução negociada, né? Porque ela é solução. Claro. Quando você decide, você elimina o problema, às vezes não soluciona. Pegou ela abaixo, né? E por força disso eu tive muito contato com a periferia, com as pessoas que tinham seus direitos negados, né? Ainda agora há pouco estava conversando com uma líder de bairro, a Irma, né? A Wanda. Eu tive bastante a sorte, né, de ter esse contato com a população mais carente, mais precisada de direitos, e tive sempre esse compromisso, né, de lutar por eles. Como promotor de justiça, eu entendia que devia promover a justiça mais até do que simplesmente a lei, né? Estou aqui agradecendo o pessoal que está participando do Facebook, Ivete Brigato, Cláudia Barreto, Rosa Maria Gaetani, né? O pessoal aqui do Facebook, vai acontecendo aqui na multiplataforma, Cláudia Barreto, Patrícia Toledo, né? Obrigado pela excelente semana desejada. Gabriele Júdice, Odair Graça, boa semana, Morandini. André Rezende, doutor Antônio Alberto, Odair Graça. Para onde vai o dinheiro arrecadado pela Transerp? Aí precisa ver direitinho, porque tem uns questionamentos. Ronaldo Ferracini, tá? E etc. Todo mundo, Odair Graça também. Doutor, você vê que o pessoal está acompanhando. Porque agora, quando vai se afunilando, o pessoal quer saber quais são os candidatos. Tem muita coisa que fica entravado na garganta e que o pessoal não é satisfeito, mas ele não grita, ele fica calado, né? E muitas vezes engole, goela abaixo, muita coisa, sapo como se fosse azeitona, por exemplo, né? Mas ele não urra. Na hora do voto ele vai lá e muda, né? O senhor tem sentido isso nas suas andanças, né? Tem sentido que muita reclamação, né, com relação ao abandono do poder público, as pessoas estão se sentindo desamparadas. Eu acho que tem uma grande massa, né, de pessoas, moradores, eleitores, etc., que estão assim, nesse momento, um pouco desorientado, né, por falta justamente de programas e políticas públicas que possa, de alguma maneira, acolher, agasalhar e efetivar os seus direitos. A sensação que eu tenho, né, andando por aí, é de que as pessoas têm a sensação de um desamparo muito grande. Bom, o senhor vai encontrar alguns desafios. Por exemplo, a conduta do seu partido no passado, embora vocês estejam dentro de uma nova dinâmica e um novo grupo,
o pessoal está perguntando sobre se os políticos do passado não deixaram manchas indeléveis agora na tentativa de vocês reorganizarem o PT. O Ronaldo Ferracini já coloca mais efusivo negativo. PT nunca mais. O Juarez Alves de Lima diz, Júnior, um grande abraço ao doutor Antônio Alberto, a quem expresso meu apoio nesta empreitada. E uma vez confirmada a sua candidatura, estaremos juntos para pensar no rebate, na arena democrática da luta, na renovação e na mudança. E ousadia. Ribeirão Preto deve voltar à sua gente, às pessoas que a tornam dia a dia gigante. Então, são manifestações prós e contras democraticamente que a gente diz aqui para o senhor responder. Olha, eu vim para o PT há 2 anos, né? Sim. E na minha chegada eu já encontrei esse desafio de disputar as prévias, como você lembrou, né? Que foi um processo impressionantemente democrático. Né? Nós tínhamos seis... Aliás, corajosos Dom Quixotes, né? Nós tínhamos 5 pré-candidatos, depois ficaram 3, fomos para a votação, eu fui para a votação com o doutor Ulisses Strogoff e o professor Fábio Sardinha, que tiveram uma participação maravilhosa nas prévias, democrática, republicana. Nós tivemos lá um domingo inteiro com a votação dos filiados do PT, um domingo de chuva, com muita dificuldade, mas todos compareceram e foi uma coisa que me impressionou muito. Agora, eu, no partido... tenho a impressão que tenho que fazer a tal da autocrítica. Né? Se nós queremos olhar para frente, propor um novo horizonte para o PT, nós temos que fazer autocrítica, reconhecer os erros do passado, aprender com eles e, a partir daí, construirmos uma nova realidade. Olha, o Guilherme Carvalho diz assim, eu já tenho meu candidato para essa eleição, Antônio Alberto Machado. Viva a renovação dentro do Partido dos Trabalhadores. A ideia eu acho que é essa mesmo, né? Eu, antes de tudo, antes de querer concorrer, de ser candidato ou não, eu acho que o grande desafio do PT é se renovar. O grande desafio do PT é aprender com os erros que teve no passado e propor um novo conceito, um novo paradigma de fazer política, porque o PT tem um legado importante, né, de administração, de políticas públicas, reconhecido no município e até nacionalmente, e eu acho que seria uma pena se isso se perdesse. Portanto, eu acredito que é possível, né, superar todos os problemas que o PT teve e propor uma nova face, um novo projeto, um novo futuro para o PT. E o senhor vai ser cobrado também, porque em sendo promotor e tendo atuado em vários setores, quando o partido estava com seus problemas em pleno andamento, obviamente que agora falava, mas como o senhor agora vai entrar nesse partido? Aí a questão, os homens passam, o partido fica, e etc. Né? Segundo está dizendo aqui um outro comentário no Facebook, né? Então o senhor já sabe que o senhor vai ser cobrado nisso, né? Sei. E é uma cobrança, um desafio que até me estimula. Para dizer a verdade, é um paradoxo, mas eu estou até ansioso por ser cobrado nesse sentido, por ter a possibilidade de mostrar, né, quais foram os erros do PT, os erros dos outros partidos, os erros das instituições humanas em geral. Você vê que você tem corrupção no Banco do Vaticano, claro, lá debaixo do nariz do Papa. Né? Você tem pedofilia na Igreja Católica. Então, as instituições humanas, elas são imperfeitas, todas. Né? De modo que o que é importante é que a gente esteja nelas lutando, disputando um modelo de instituição que seja ético, que esteja dentro da lei e que esteja, portanto, comprometido com aquilo que é certo, né? Aquilo que é defensável. Bom, quando o senhor resolveu sair, claro, o senhor teve que aplanar a aresta em casa, porque aqueles que estão acostumados com o seu trabalho junto ao Ministério Público, já se aposentando, o pessoal quer gozar da figura do pai, do marido e etc. Então, o que acontece? Todo mundo vai cobrar, mas agora que o senhor está tranquilo, o senhor vai sair para entrar nesta política, porque a política hoje
abjeto, né? Todo mundo não quer que ninguém entre, porque acha que a política é suja, isso assim, assim. O que o senhor acha da política? Olha, Morandini, parece que você andou conversando com a minha família. Ah. Porque o que eles É que eu tenho a minha também. teve esse problema, né? O que eles disseram até agora foi exatamente o que você falou. Eu tenho um filho de 4 anos, né? E estou aposentado no Ministério Público, mas ainda dou aula na Unesp, Sim. em Franca. Tenho mais 2 filhos, né? Os meus filhos me alertaram sobre esses problemas todos, se bem que agora, depois que eu disputei a prévia, todos eles disseram, olha, pai, a gente tem muito orgulho que você poderia ficar em casa, desfrutando da E aposentadoria, resolveu viajando para os o Estados chamado Unidos. munus público. E vai dar a cara para bater aí, né? Eu disse, olha, não, sim, eu acho que vai ser difícil, né? Só que alguma coisa me disse que o meu desafio ainda não acabou. E a atuação política, no fundo, era uma continuação da atuação como promotor. Porque como você abriu o programa dizendo, olha, você sempre lutou pela efetivação de direitos. Na política, eu vou lutar em outro campo também pela efetivação de direitos. Agora, você me pergunta o que eu acho da política, né? A política, o Morandini, nesse momento está um pouco demonizada no Brasil e no mundo todo, mas a política é a única alternativa à guerra, né? Ao autoritarismo, à ditadura. Então, por mais problemas e defeitos que ela tenha e tem, né, o fato é que sem a política nós não conseguimos construir o bem-estar, o bem comum e a paz. E, portanto, modestamente, eu pretendo aí dentro do partido e fora dele, em eventuais disputas, contribuir para a construção do bem comum, da paz e do bem-estar das pessoas. Enfim, lutar pelo direito à felicidade. O Paulo Porfírio diz assim, bom dia, candidato. O senhor não se sente uma andorinha tentando fazer verão? Eu sinto que tem um grande desafio, mas não me sinto sozinho, né? Às vezes, se você circula em determinados estratos da sociedade, você se sente sozinho. Mas em outros você vê que tem muita gente depositando muita confiança, muita esperança na possibilidade de resolver os seus problemas por meio da política, né? O Marcelo Colusso diz, bom dia, doutor Antônio Alberto. De quem foi o erro na não execução da reintegração de posse da área verde do Jardim Itaú, que até hoje não ocorreu, e de direito dos moradores deste bairro, já que comprovadamente as famílias estavam congeladas para se beneficiar de uma moradia acordada no Ministério Público e cada vez aumenta a invasão de nossa área verde, que como estes também temos direito. Um abraço, Morandini. Olha, o Vitor tem razão, né? Eu, assim, não estou aqui para dizer de quem foi o erro, né? Poderia falar do que eu achava que era o certo e do que eu fiz. Sim. Eu propus a ação para definir aquela regularização. Nós ganhamos a ação na Justiça, ela foi para o cartório de registro para efetivar os registros e de cada lote, né? Que era um bairro muito grande, imenso, 600 lotes, e depois as exigências burocráticas do cartório entravaram um pouco essa regularização. Mas tudo que estava ao meu alcance... A questão da legislação pertinente a parcelamento, uso e ocupação do solo. É isso, e a burocracia cartorial mesmo, né? Aquilo... Uma coisa está ligada à outra. Está ligada. Você tem aqui, então tem que ser isso, e aí tem que fazer isso. Isso. Mas o que estava ao meu alcance, que foi propor a ação e ganhar a ação, a decisão judicial, eu ganhei. Mas aí você aposentou, né? Aí eu saí do Aí tem que Ministério ter a Público. sequência, né? É. A Ivete Brigato diz assim, não seja o doutor Antônio Alberto mais um Pinóquio na nossa cidade. Estamos cansados de Pinóquios. Tá certo. Eu também estou cansado de Pinóquios, né? Então, o que eu pretendo na minha luta partidária é manter a minha coerência de promotor de justiça. Bom, o senhor agora se lançou pré-candidato, porque candidato só depois. O senhor tem um período agora da janela para estabelecer o partido, tudo direitinho. O senhor já era vinculado ao PT? Já era. Já era filiado, sou filiado há 2 anos ao Há PT. 2 anos. É. Bom, e o pessoal se juntou, arregimentou para poder lhe dar o suporte para a campanha?
Olha, eu estou sentindo que isso está Os ocorrendo, né? pré-candidatos se uniram numa candidatura só? Ah, estamos unidos, né? Todos eles, assim que acabou a prévia, me expressaram apoio, né? E eu penso que, tenho certeza, né, que o PT vai unido para o próximo pleito eleitoral, né? Vão se esquecer dos velhos caudilhos e vão para frente com uma nova composição? Eu de fato até acho que o PT tem uma herança positiva, Sim. não se pode negar isso, seria negar o óbvio, né? Negar a história do PT, no município, inclusive, né? Mas nós pretendemos traçar um novo caminho, um novo horizonte, novas metas para o PT. Sem confrontos, mas com objetivo definido, é isso? Mais com objetivos propositivos, né, do que propriamente a confrontação, porque eu acho que a população está muito O que o cansada. senhor tem sentido saindo pelas ruas agora como pré-candidato? Eu tenho sentido que a população ela está cansada dessa polarização, sabe, que ocorreu. Eu tenho sentido que a população já foi mais hostil com o PT, com as propostas do PT, e está percebendo agora, né, mercê de algumas decepções no nível estadual, federal, inclusive local, eu tenho percebido que a população está procurando um outro caminho. Mas o senhor está vendo que o desafio é grande. É grande, o desafio é O enorme. desafio é grande, doutor. O desafio é enorme. Eu tenho plena consciência disso e Não nós... estou aqui fazendo o advogado do diabo, mas verificando a realidade. Não, você está simplesmente retratando o que está aí Exatamente. posto, né? Eu tenho plena consciência disso, né? Que esse desafio é muito grande. Mas ele tem o mesmo tamanho da nossa disposição, da fé que a gente tem, né? O senhor viu que até as suas soluções que o senhor encontrou nas suas ações como promotor vêm à tona, né? Vem, Você sabe que vem à tona, não é verdade? E acho importante que venha, né? Que isso seja rediscutido. Não foi negativo. E que eu tenha a oportunidade de dialogar e, sobretudo, de demonstrar quais são os limites de um promotor Claro. de justiça. Porque o que me empurrou para a vida política é que a vida também lá no sistema de justiça, né? A luta lá ela é muito limitada, né? Você, por exemplo, lá luta muito para conseguir uma vaga numa creche. Como um administrador público, você constrói uma creche inteira e cria centenas de vagas, né? Então, nós somos muito limitados naquela luta, eu achei que nesse campo da política eu pudesse travar a mesma luta, mas com resultados mais amplos, né? O Odair Graça pergunta assim, de quem é a culpa do PT ter só o doutor Jorge Parada na Câmara, como vereador? O PT enfrentou aí muitos problemas, né? Teve seus erros, né? Mas teve também os seus erros assim muito exacerbados, né? Houve, a meu ver, né, minha opinião pessoal, muita manipulação também contra o Partido dos Trabalhadores, né? Eu penso que derrubaram uma presidenta sem que ela tivesse praticado crime. Eu penso que prenderam um ex-presidente da República do PT sem que ele tivesse praticado um fato determinado. Você vê que eu acho um absurdo, né? Eu, como um homem da justiça e professor de direito há 32 anos, alguém ser preso pela prática de atos indeterminados. Isso não pode, Morandini. Sabe? Qualquer cristão tem que ser contra uma prisão assim por prática de atos indeterminados. Então teve muita coisa também, muito erro do PT e muito erro contra o PT. Eu quero ter a oportunidade, como essa que você está me dando, de esclarecer pouco a pouco, né, o quanto que há de verdade, o quanto que há de fantasia nisso tudo. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta que já foi feita em outros tempos e que deu muitos comentários e houve até condições de questionamentos, etc. Quando se perguntou ao Fernando Henrique ou ao outro candidato se acreditava em Deus. O senhor acredita? Sim, eu tenho formação católica, né? A minha família toda de origem portuguesa, né? E você imagina o quanto que eles têm de envolvimento. Principalmente Nossa Senhora de Fátima, né? O tanto de envolvimento que eles têm com religião e eu desde o berço. Muito obrigado ao senhor pela sua vinda aqui. Estamos sempre abertos
Aqui nós não temos parte-pri com nenhum partido e estamos à sua disposição. Muito- E de todos os demais. Eu que agradeço, Morandini, pela sua lhaneza, pelo seu acolhimento, a elegância com que você se porta diante do microfone, das câmeras. E sempre que você achar que eu deva dar alguma Sim. explicação, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado.